Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre dependendo do momento que você vai assistir essa gravação. Espero que todos estejam bem, tá? E vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os fascismos, hoje trabalhando os casos do fascismo português e do fascismo espanhol, o salazarismo português, o franquismo ou falangismo espanhol. Alguns autores chamam de fascismos menores. Eles são menos importantes no sentido, né, de sua influência na Europa e no mundo, tudo bem, mas também foram os que duraram mais tempo, por várias razões. A principal delas, as principais, durante a Segunda Guerra Mundial, se mantiveram neutros no conflito, não participaram do conflito, e também após o conflito, após a Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria, sendo regimes claramente anticomunistas, foram vistos pelo governo norte-americano como capazes de garantir que a Península Ibérica seria uma área onde a ação comunista não teria força ou ela seria controlada mais facilmente. Então, somente em meados da década de 70 é que esses regimes caíram. 74 em Portugal, com a Revolução dos Cravos, e 75 a morte do ditador Francisco Franco, levando a um processo de transição para uma monarquia constitucional, democrática, que até hoje vigora na Espanha, pluripartidária, inclusive. Tudo bem? Vou então começar aqui a apresentar, a partir da nossa tela inteira, que eu vou compartilhar com vocês. Já estamos fazendo isso. Bem? Vamos mostrar aqui o que a gente já fez sobre os regimes fascistas, não é isso? Primeiro vimos aquela aula com as características gerais, não é isso? Depois o caso do fascismo italiano, não é isso? E o fascismo alemão, o nazismo, a questão importante, né, de característica particular do antissemitismo, não é isso? Extremamente exacerbado no caso do nazismo alemão. Tá? Não é uma criação dos nazistas, o antissemitismo, mas foi uma característica fortíssima, porque, comentei com vocês, só para relembrar, para os nazistas, a história do mundo é a história do conflito das raças, e a raça superior, a ariana, tinha o direito de dominar as demais. Tá? Muito bem. No caso português, o regime salazarista será chamado Estado Novo Português. Em 37, Vargas usa o mesmo termo para o Estado Novo, para a ditadura que ele impõe no Brasil em 37. Tudo bem. Então vamos relembrar. Portugal se tornou um Estado independente em 1910, 1911, certo? E deixou de ser monarquia, passou, perdão, Estado independente, não, desculpem, passou a ser uma república, a monarquia foi derrubada, essa república viveu uma instabilidade muito forte durante todo esse primeiro momento de existência, porque havia diversas correntes republicanas, muitas delas que entravam em choque com visões mais tradicionais e conservadoras, não só de setores da elite portuguesa, mas também da própria população portuguesa, não é isso? Até que, como reflexo da crise do Estado liberal em Portugal, crise que percorre o mundo inteiro pós Primeira Guerra Mundial, Portugal na Primeira Guerra atuou do lado da Entente, do grupo vitorioso, perfeito? Mas entre os elementos dessa crise, uma das questões em Portugal foi um golpe militar em 1926, implantou uma ditadura, e um professor de economia da Universidade de Coimbra foi convidado a se tornar ministro das Finanças e aceitou. Tinha ligações com setores da elite política portuguesa, com determinados grupos conservadores, de matriz, muitas vezes, católica, tudo bem? E ele, então, no Ministério das Finanças, adota uma rígida política ortodoxa, ou seja, a ideia de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Não é isso? Ele saneia as finanças portuguesas e, para muitos, essa política permitiu que Portugal ultrapassasse, sem grandes traumas, né, os efeitos da crise de 29.
a popularidade desse ministro das Finanças cresceu muito, e então ele foi convidado pelo presidente de Portugal, era uma república parlamentarista, a assumir a presidência do Conselho de Ministros em 1933, que seria o cargo de primeiro-ministro. Certo? Mas ele faz uma exigência que tem que ser mudada a Constituição portuguesa e que deveria ser colocada em prática uma Constituição que estabelecesse um regime ditatorial, um regime autoritário. Salazar não acreditava nos regimes liberais, ele era um crítico do liberalismo, perfeito? Então, o Estado Novo, nessa nova Constituição, ou nessa Constituição de 33, se revela ou se coloca como um Estado totalitário, onde o poder executivo, na figura, né, de Salazar, tinha o domínio sobre as demais instâncias do Estado. Tudo bem? Um controle sobre os meios de comunicação que o governo tinha, que o Estado tinha. O caráter totalitário se dá porque existe um partido único, chamado de União Nacional, tudo bem? Então, um legislativo subordinado, né, na prática ao executivo, apesar da figura dele ser presidente do Conselho de Ministros, teoricamente ser responsável diante do parlamento português, na prática isso não acontecia. A Assembleia é que seguia as direções do primeiro-ministro, do presidente do Conselho. A Igreja Católica dá um apoio fundamental, o próprio Salazar era extremamente católico, e isso é importante como para conseguir apoio da população portuguesa, muito, repito, de tradição católica, né? Controle dos meios de comunicação tradicional dos regimes ditatoriais. Essa questão da valorização do Império Colonial vou deixar por último. Salazar apresentava uma crítica tanto ao coletivismo marxista, ateu, né, que acabava com a liberdade do indivíduo, tudo bem? E também era um crítico feroz do consumismo materialista, leia-se do modelo norte-americano de capitalismo, que, segundo ele, só valorizava os bens de consumo, e, portanto, Portugal deveria apresentar os seus valores ao mundo, valores tradicionais, para reconstruir, né, um mundo mais verdadeiro, verdadeiramente ligado, né, aos interesses da civilização. Era assim que ele apresentava. O nacionalismo é uma bandeira de todos os regimes fascistas, né? E, portanto, Salazar defende, né, o nacionalismo português. Repara que ele apresenta Portugal como uma possível liderança contra essa tendência ou do socialismo, do comunismo, ou a tendência desse capitalismo de matriz norte-americana. É exatamente aí que entra a questão da valorização do Império Colonial. Tá? Portugal, segundo Salazar, deve dar as costas para a Europa, porque a Europa está assumindo exatamente esse modelo norte-americano, tudo bem? E deve construir um império que vá garantir, né, os valores da civilização ocidental cristã. Esse império são os territórios na África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, e na Ásia, Goa, Damão, Diu, cidades que estão no litoral da Índia, e o Timor, basicamente, uma ilha no próximo ali à Indonésia, Macau, na China. Tudo bem? A ideia de que essas regiões não são colônias portuguesas, na verdade, elas são províncias de ultramar, e que o governo português e a população portuguesa europeia têm um projeto civilizador para essas regiões. Bem, portanto, Portugal não precisa da Europa. Portugal pode caminhar, né, um caminho próprio que vai mostrar, né, os verdadeiros valores da civilização, torna a repetir, ocidental cristã. Tá? Aqui alguns elementos do salazarismo. Uma cartilha da letra L, no caso de alfabetização, tá? Lalarilalá, ou seja, uma musiquinha, ela, eles, alto, altar, altura, localizações possíveis para a letra L, luzitos, luzitas, e aí de repente aparece Viva Salazar, porque aqui tem o LA. É isso? Então, na cartilha, desde pequenininho, você aprende que Salazar é
o líder que você deve respeitar e seguir. Aqui uma idealização do que seria o Portugal salazarista, né? A trilogia Deus, Pátria e Família, tudo bem? Que vai garantir, né, esses valores que eu comentei agora da civilização ocidental cristã. Então, a família reunida, uma família obviamente idealizada, que está ligada ao homem do campo, que seria o verdadeiro português, e depois de um longo dia de trabalho está retornando para casa, tá certo? Está sendo recebido pelos filhos, que já estão, né, de banho tomado e preparados e felizes porque o pai está voltando, pela mulher que está terminando, né, o jantar, a refeição, o marido agora, depois do trabalho, né, vai se alimentar, tá certo? Então está todo mundo feliz, a função feminina, a função masculina. Aqui, Deus, ou seja, um altar praticamente, com a figura do Cristo crucificado, e aqui a pátria, não é isso? Na bandeira de Portugal, ali à vista da janela da casa. Essa idealização, obviamente, tá certo? Não corresponde à realidade, é a propaganda. Tá? Aqui, também um elemento de propaganda, um português teoricamente europeu, nascido em Portugal, né? Um português nascido em Goa, da mão de na Ásia, Timor, tá? E um nascido em Angola, Moçambique, ou seja, de mãos dadas construindo o Portugal, sob a liderança, evidentemente, do Portugal europeu. E aqui um mapa escolar dos livros escolares portugueses da década de 40, para que os portugueses não se sintam intimidados com a afirmação de que Portugal é um país pequeno, porque na realidade ele não é. Se juntar o território de Angola, de Moçambique e das demais regiões chamadas províncias de ultramar, Portugal tem um território equivalente à Europa Ocidental Central. Tudo bem? Então os portugueses não têm que ter nenhum tipo de situação de se sentir inferiores, de inferioridade em relação a outros europeus. Aqui, propaganda, né? Salazar, o salvador da pátria, vestido de cruzado medieval, tudo pela nação, nada contra a nação, e aqui, ditosa pátria que tais filhos têm, ou seja, feliz o país que tem filhos como Salazar, que defendem a pátria de todas as ameaças. E uma cartaz de propaganda eleitoral, na verdade um panfleto de propaganda eleitoral, você vai dizer, mas tinha partido único, exato, mas tinha eleição. Né? E essa eleição referendaria os candidatos do partido único, que era o partido do Salazar. E toda enfim, conclamação, no caso aqui, a mulher portuguesa, que deve dar graças ao Estado Novo por ter tudo isso. E Salazar é o líder do Estado Novo. Então, tudo de bom que existe em Portugal, o fato de que em Portugal nada de ruim acontece, se deve a Salazar. Devemos votar, então, nos candidatos, mães, esposas, noivas de Portugal, nos candidatos apoiados por Salazar, que eram os únicos que, na verdade, podiam concorrer de fato. Certo? E reparem que esse panfleto tem as cores de Portugal, da bandeira portuguesa, o vermelho, o verde e o fundo amarelo do escudo português da bandeira. Tudo bem? Essas, então, são as questões centrais, tudo bem? Salazar não era uma liderança carismática como Hitler, como Mussolini, não fazia aquelas manifestações, né, de massa dos regimes fascistas italiano e alemão, ele era muito mais retraído, mas, no entanto, tá certo? Era a liderança respeitada em Portugal, tá certo? E aceita, né, enfim, através desse sistema ditatorial. Ele teve um problema de saúde grave, certo? Que teve que deixar o governo, substituído por Marcelo Caetano, e posteriormente faleceu em 1968. Tá? E Marcelo Caetano, então, deu continuidade ao regime salazarista até a sua derrubada pela Revolução dos Cravos. Isso é um tema que nós trataremos numa outra aula. Tá? O caso espanhol é o caso, não é isso, cuja importância fundamental é o caminho como Francisco Franco chegou ao poder. Foi o único caso desses 4 que nós estamos trabalhando nesse conjunto de aulas,
tá certo? Em que o governante fascista chegou ao poder não pela via legal, no caso aqui, através da vitória numa guerra civil. Tá? Lembrando que Hitler, Mussolini e Salazar chegaram ao poder convidados pelos governantes, né? No caso, Vítor Emanuel II, o rei, perdão, terceiro, o rei de Itália, que convidou Mussolini a formar o governo, o presidente Hindenburg, da República Alemã, que convidou Hitler a formar o governo, e no caso de Portugal, o presidente português, que convidou Salazar a formar o governo. Na Espanha foi diferente. Tá? A monarquia espanhola, diante do processo de modernização, significa que a Espanha era um país extremamente atrasado na Europa, tá? Com uma industrialização tardia em algumas pontas. É verdade que nessas pontas de industrialização, principalmente na Catalunha, na região de Barcelona e na região do Estado Basco, particularmente Bilbao, com a construção naval, tinha uma indústria já moderna. Mas, na maioria dos territórios de Espanha, tá certo? O campo ainda era basicamente de propriedade latifundiária, com proprietários normalmente absenteístas, significa que não viviam na propriedade, viviam nas cidades e deixavam gerentes, não é isso? Tocando as suas fazendas, certas suas propriedades rurais, e uma massa camponesa extremamente explorada, que formava a maioria da população. Esse processo de modernização vai criando tensões, porque a industrialização gera a urbanização, a formação de um proletariado industrial, que, como sempre, no primeiro momento de industrialização, não tem uma vida tranquila, ao contrário, uma jornada de trabalho muito longa, péssimas condições de trabalho e de moradia, enfim, gerando que movimentos socialistas e anarquistas ganhassem força desde o início do século XX. Tudo bem? O Partido Socialista Operário Espanhol, por exemplo, foi fundado em 1902, bem? E atuante. Com o final da guerra, a crise do Estado liberal, uma ditadura, o general Primo de Rivera impõe um regime autoritário, tá certo? Dentro do sistema monárquico. Ele é o primeiro-ministro que impõe uma ditadura militar. Tá? Mas a crise de 29 leva à derrubada do governo da ditadura Primo de Rivera, eleições municipais em 31, onde houve a vitória esmagadora dos partidos republicanos. A monarquia era considerada por muitos setores da elite e da população espanhola como um regime atrasado, que a Espanha deveria se modernizar, se transformando numa república. Diante do resultado das eleições, o rei Afonso XIII, percebendo a força do movimento republicano, ele renuncia, tá? E a república foi proclamada, então, em 31. Só que essa república vive uma instabilidade muito grande, reflexo da crise de 29, o crescimento, de um lado, das tendências de esquerda, e o Partido Comunista, já formado desde a década de 20, é uma novidade, né, nessa luta social. A estrutura fundiária extremamente concentrada, como vimos anteriormente, gera uma série de reivindicações dos trabalhadores rurais, de camponeses, que querem uma reforma agrária. Os setores conservadores e reacionários não aceitam, então é aquela mesma tensão, no sentido amplo do termo, quando eu falo mesma tensão. Tá? Claro que específico à realidade espanhola, que se vivenciou na Itália e na Alemanha antes da ascensão dos regimes fascistas nesses dois países. Uma esquerda que começa cada vez mais a ter força e o receio dos setores da elite espanhola de que essa esquerda chegue ao poder. O que aconteceu nas eleições de 1936, quando as esquerdas se uniram, tudo bem? Vamos recordar, os comunistas, que fala na nossa aula sobre a ascensão do nazismo, tinham feito aquela política de classe contra classe, de considerar os partidos socialistas e social-democratas os verdadeiros inimigos da Revolução Comunista, mudaram de posição
depois da derrota do comunismo na Alemanha frente ao nazismo, depois de que aquela vitória de Hitler, o governo Hitler, não durou 3 dias, ao contrário, né, perseguiu duramente os comunistas. Então, os comunistas refizeram essa posição. Em 1935, realizaram o 7º Congresso da Internacional Comunista, que foi o último congresso, e aí ao contrário do que tinha dito o 6º Congresso de 1928. Agora a nova tese era: o principal inimigo da humanidade, não da Revolução Comunista, é o fascismo. Então, unir todas as forças antifascistas, mesmo os liberais, mesmo aquelas correntes que não são socialistas, devem fazer parte de uma única frente, de uma única unidade para a luta contra o fascismo. E aí, na Espanha, essa proposta concretizou-se na Frente Popular, que uniu partidos de centro, partidos de esquerda, né, numa proposta de vencer as eleições. Eles venceram as eleições, houve um processo de radicalização política, tá certo? E esse processo de radicalização e de violência levou setores conservadores a proporem um golpe que na Espanha é chamado de pronunciamento, de golpe militar, para derrubar o governo da Frente Popular e implantar, então, um governo mais conservador, mais ligado aos valores tradicionais da República Espanhola, perdão, da sociedade espanhola. Essa oficialidade, que estava localizada no Marrocos espanhol, tenta esse golpe não tem um sucesso total, ao contrário, ele é aceito, quer dizer, ele é vitorioso em algumas partes da Espanha, depois eu vou mostrar no mapa, mas o governo republicano continuava controlando, amplas faixas do território espanhol. E isso é que leva à Guerra Civil. Tudo bem? Se o golpe tivesse sido vitorioso, não haveria guerra civil. Se o golpe tivesse sido esmagado pelo governo da República, da Frente Popular, também não haveria guerra civil. Como houve uma espécie de, não vou chamar de equilíbrio, mas de territórios controlados por uma parte e por outra, a guerra civil foi a realidade. Então nós temos aqui o resultado das eleições espanholas de 36, que levaram a Frente Popular, com cerca de 34% dos votos, ao governo. São esses partidos aqui, não é isso? De esquerda e de centro, não é isso? Que formam essa nova coligação. Perfeito? Tá? E o governo da Frente Popular. Então, havia interesses também ligados à burguesia nessa espanhola, uma burguesia, digamos, mais modernizante nesse governo da Frente Popular. Tá? A direita que ficou de fora do governo. Então nós tínhamos, na Guerra Civil, os republicanos, tudo bem, e formam, né, essas tendências políticas, mais os grupos de centro, tudo bem, com os seguintes setores sociais. Setores burgueses, portanto, reparem que também temos setores burgueses aqui do outro lado, a burguesia se dividiu, tá? Camadas médias urbanas também se dividiram, setores camponeses também se dividiram, e o proletariado industrial ficou compactado ao lado dos republicanos, tá certo? Enquanto que do lado dos nacionalistas, da direita, os diversos grupos políticos, tudo bem? E desse lado estavam, como setores sociais, a totalidade dos latifundiários, a Igreja Católica, que era proprietária de terras e, evidentemente, anticomunista, entende que o governo da Frente Popular seria um governo comunista e não um governo de coalizão de vários grupos, perfeito? Certo? Essa é a acusação que é feita ao governo da Frente Popular. Amplos setores da oficialidade militar, a grande maioria da oficialidade militar espanhola ficou do lado dos nacionalistas, tudo bem? Os setores das camadas médias urbanas, que tinham medo do comunismo, e os camponeses, que também tinham medo do comunismo, muito católicos, também se colocaram desse lado. Tá? Os republicanos, e aí é uma questão importante, né? Vamos para um ponto
que é muito pedido em prova. Aliás, o tema Guerra Civil Espanhola é bastante pedido em provas de vestibular. Tá? Vamos ver a questão dos apoios externos. Os nacionalistas, vou começar por eles, receberam um apoio externo diplomático, político e militar da Alemanha nazista e da Itália fascista. Quando eu digo diplomático, político e militar, significa que Alemanha e Itália mandaram tropas, mandaram forças armadas para lutar na Guerra Civil Espanhola do lado dos nacionalistas. Talvez vocês já tenham ouvido falar da situação, por exemplo, do bombardeio pela Luftwaffe alemã, a Força Aérea Militar Alemã, da cidade basca de Guernica, que era uma espécie, né, como dizem muitos autores, de um teste dos bombardeiros que depois seriam feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns autores dizem que a Guerra Civil Espanhola foi um campo de provas, de testes para as armas e táticas de guerra que seriam utilizados logo na Segunda Guerra Mundial. Enquanto do outro lado, o apoio externo seria, da parte de Reino Unido e da França aos republicanos, um apoio simplesmente diplomático, o que numa guerra civil é praticamente nada. Perfeito? É aquela coisa, eu estou do teu lado, mas não vou mandar armas. O governo francês, inclusive, chegou a fechar a fronteira para impedir que os republicanos, né, fugissem quando da perseguição dos vitoriosos nacionalistas, perfeito? Enquanto que a União Soviética foi a única que prestou ajuda direta militar aos republicanos, o que levou, inclusive, ao fortalecimento da acusação de que, na verdade, a Frente Popular que governava a República, isso era comunista. Houve também a formação das brigadas internacionais, porque, seguindo a lógica da Internacional Comunista, que eu citei agora há pouco no 7º Congresso, o fascismo era o inimigo da humanidade. Logo, a vitória do fascismo na Espanha representaria o caos definitivo. Caindo a Espanha, todos os demais países da Europa cairiam sob domínio fascista. Então, civis ou militares de várias partes do mundo, inclusive brasileiros, se inscreveram nas brigadas internacionais, foram para a Espanha lutar do lado dos republicanos. Essas são as brigadas antifascistas. Bem, aqui, a Guerra Civil, onde eu estou tentando mostrar que são as regiões de combate, tá certo? Essas áreas aqui controladas pelos revoltosos e as áreas controladas pelos republicanos. Aqui você vê, tá, a área controlada pelos republicanos em roxo, num primeiro momento, julho de 36, quando o pronunciamento se iniciou. As áreas em amarelo aqui são as áreas que apoiam os nacionalistas, e como aos poucos essa área que apoia os nacionalistas, sob controle dos nacionalistas, vai ganhando força. Uma das razões, a divisão dos republicanos. Tá? O POUM, por exemplo, era um partido trotskista. O Partido Comunista, de matriz stalinista, obviamente não aceitava. Então, os líderes do POUM foram fuzilados pelos militantes do Partido Comunista, o que mostrava a divisão das esquerdas. Então, se as esquerdas estavam desunidas, se brigavam entre si, se no campo externo só tinham um apoio efetivo da União Soviética, olha para o outro lado, tá certo? O lado de que, né, os nacionalistas tinham um apoio direto, efetivo, político, militar e diplomático da Alemanha e da Itália, e estavam compactados, né, na luta contra o que eles chamavam os inimigos comunistas. Tá certo? Aqui, né, a bandeira das brigadas internacionais, perfeito? Aqui você vê claramente, são civis que vão aprender a lutar. Imagina a capacidade de luta, por mais vontade que se tivesse. Daqui a ideia de que é formado por vários povos de diversas partes do mundo. Daqui, tudo bem, perdão. Tá? Aqui o lema que surgiu de um discurso da líder comunista Dolona Zimbabwe, tá certo? Não passarão, os fascistas não passarão. A verdade é que eles passaram. Tá? Cartazes da propaganda nacionalista, uma cruzada, lembra-se sempre da questão do catolicismo na Espanha,
tudo bem? A Espanha, orientadora espiritual do mundo, que está varrendo os nacionalistas, o bolchevismo, né, a injustiça social, os maçons, aí entra, né, os politiqueiros e todo mundo, certo? Que faz mal para a sociedade espanhola. Tá? Aqui, uma idealização da figura de Francisco Franco, é um quadro que lembra muito aquelas formas do El Greco, onde ele é um cruzado, Jesus Cristo aparece aqui, não é isso? E ele, então, lutando com apoio da igreja e das forças, né, do Marrocos colonial, tá, e de várias outras forças militares espanholas, e será, obviamente, vitorioso, tá certo? Porque é abençoado por Jesus Cristo. Tá? E aqui, para terminar, um quadro famosíssimo do pintor Pablo Picasso, que seria, né, a visão dele sobre o bombardeio à cidade basca de Guernica, né, matando a população civil da cidade, bombardeio feito pela aviação alemã. Tá? O franquismo, então, é um regime que durará até 75, de caráter totalitário, tudo bem? Onde tem uma intensa repressão política, controle dos meios de comunicação, o anticomunismo radical, a Igreja Católica, um pilar fundamental de apoio ao regime, tá? O nacionalismo espanhol, ou seja, um Estado unitarista submetendo as nacionalidades. A Catalunha, o País Basco, foi proibido o ensino da língua catalana, as escolas da Catalunha, foi proibido o ensino da língua basca nas escolas, né, do País Basco, ou seja, a submissão a Madrid, que é a região de Castela, tudo bem? A modernização pelo alto é porque, ao contrário do salazarismo, Franco vai estimular a industrialização, a modernização industrial da Espanha. Perfeito? Com isso, eu encerro essa apresentação mais uma vez, tudo bem? E voltamos aqui só para encerrar a nossa apresentação. Me despedir de vocês, mais uma vez desejando, né, que todos estejam com saúde, em paz nesse momento, e brevemente, né, teremos uma outra aula gravada. Bom, felicidades a todos.